Dídimo de Castro, aqui está, na trajetória dos 90. Onde que está? Onde é que eu mostro a trajetória dos 90? Para Mardoni Valcárcel. Está aqui, ó. Este livro conta a história de Dídimo de Castro ao longo destes anos de carreira. Dídimo, boa tarde. São quantos anos de carreira? 55 anos. Iniciada em 1962 na Rádio Difusora com o nosso professor, o eterno professor Carlos Saad, e o prosseguimento na Pioneira, para onde eu fui já em 62 mesmo e onde permaneço até agora. Dídimo de Castro, o livro, ele é extremamente documentado, né? Assim, tem fotografias, tem cópia de documentos mesmo. É um livro rico. Olha, só para você ter uma ideia aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um documento que foi enviado por Odilon Santos, secretário-geral do Vitória Futebol Clube. Esse time era de onde, Dídimo? Salvador, Bahia. O Vitória de Salvador, mesmo? Exatamente. O símbolo era diferente, o escudo era diferente. Mas só para você ter uma ideia de como o Dídimo de Castro deixou esse livro repleto de documentos históricos que contam parte dessa trajetória dos 55 anos de carreira, dessa trajetória dos 90. Dídimo, se são 55 anos de carreira e você está longe dos 90 anos, de onde vem na trajetória dos 90, Dídimo? Quando eu comecei a narrar futebol, eu tive como professor, aprendi a narrar futebol com Fiore Gigliotti. Eu estou, inclusive, dedicando aí um capítulo ao radialista Fiore Gigliotti. Exatamente. Nós temos uma foto o meu maior ídolo no esporte brasileiro. Nós temos até uma foto aqui do Dídimo com Fiore Gigliotti, que é o grande narrador espanhol, Fiore Gigliotti. Dídimo, você se inspira no Fiore Gigliotti, que foi um grande, se não o maior narrador esportivo da história do rádio brasileiro. O que ele mais ensinou para você, Dídimo? Então, a questão na trajetória dos 90, que você perguntou. Certo. O Fiore anunciava o tempo de jogo dizendo o tempo passa. Coisa bonita, a maneira como pronunciava. E eu comecei a imitar e dizer a mesma coisa. E Carlos Saad sugeriu, disse, olha, é legal, tá bonito, mas você tem que criar alguma coisa sua, própria sua. E aí me veio a ideia de ligar o meu anúncio de tempo de jogo aos 90 minutos de duração de uma partida de futebol. E criei, então, na trajetória dos 90, que se espalhou pelo Brasil, uma marca, porque é absolutamente exclusiva. E aí, então, eu resolvi dar o título ao livro, né, Na Trajetória dos 90. Olha, mas muito rico em fotografias, impressionante, cobertura de jogos de diversas categorias. E tem, Dídimo de Castro, a documentação da sua passagem, aquilo que é a sua maior marca, na minha opinião, que é a sua cobertura em jogos de Copa do Mundo. Está tudo registrado aqui no livro também. Tudo. Foram 6 Copas e durante esses 55 anos, a partir de 71, foi a primeira vez que a rádio do Piauí fez a cobertura da seleção do Brasil, que foi na despedida de Pelé, da seleção brasileira, um ano depois da Copa do México. Então, com muito esforço, ajudas importantes, significativas, eu estive presente em 57 jogos da seleção brasileira. Aí, Copa do Mundo, eliminatória de Copa, Copa América, amistosos, o Galego esteve comigo. Sim, alguns em jogos também da seleção, no Maracanã, em Salvador, em Fortaleza. Então, 57 jogos. Os 57 estão no livro, com data, local, placar e autores dos gols. Vocês fizeram a cobertura de um jogo, se não me engano, na Bahia, da seleção da Espanha, não é? Foi amistoso Brasil e Espanha. 1-0 para o Brasil, gol de Baltazar. Um jogo que o Galego também fez a cobertura. Enfim, a equipe de esportes da Pioneira. Nós temos até umas fotos aqui, eu vou pedir para o Dídimo ajudar a nós identificarmos melhor esses episódios. Vamos mostrando as fotos. E aí a equipe de esportes da Pioneira, com o Dídimo de Castro, Gomes de Oliveira, o Galego. Ali embaixo, Valdir Araújo, Dídimo e Galego. Essa foto do alto é a equipe em São Luís, tem o Valdir Araújo, tem o Aloísio de Castro, né? Sim. Lá numa cobertura de um jogo do Piauí. E essa outra foi uma confraternização nossa que estamos aí, eu, Galego e o Valdir, com as respectivas esposas, né? A Fátima, a Dadá e a Julinha, numa confraternização, momento agradável, né? Dessa equipe que trabalhou tanto durante
tanto tempo unido no futebol e no rádio. Aí é a foto do jovem repórter Dídimo de Castro e o já experiente Dídimo de Castro aí também. Muito interessante, né? Vamos lá, próxima imagem para a gente já falar aqui. Aí a equipe de esportes, a antiga geração e a nova geração também, né, Dídimo? Temos aí o Felipe, o Severino Filho, temos o Aloysio, Pedro Alcântara Ribeiro. A outra foto aí é a equipe no Albertão. Temos aí eu, Galego, Valdir Araújo, Carlos Sade, Carlos Dias. Faltou nessa foto aí o Tomás Teixeira. Sim, muito bem. Mais uma imagem, só para a gente aproveitar. Já temos aí? Já foi? Isso, pronto. E temos aqui, ao longo da cobertura, a história que essa é uma das mais atraentes do futebol piauiense, na minha opinião. Cercada de folclores, mas eu gosto muito. O Fluminense do Belchor Barros. Está contada aqui a história desse time do Fluminense do Belchor Barros. Eu estava vendo ontem o Fábio falando a respeito do jogo Progresso e Náutico do Acre, onde o Progresso entrou em campo já com 9 jogadores, entrou com menos jogadores do que o time de futebol. E perdeu mais 3 jogadores lesionados no meio da partida, o jogo teve que acabar porque não tinha jogador suficiente. Existem algumas histórias do Fluminense do Belchor Barros que giram em torno dessa mesma situação, Dídimo de Castro. Pois é, e o seu João Claudino, ele nunca foi torcedor do Fluminense, ele é torcedor do Piauizão Vibrante. Mas o clube que ele mais ajudava era o Fluminense, porque ele disse que o Belchor Barros não saiu do pé dele. Estava lá sempre, né? Querendo material, uma ajuda para o time viajar. E ele achava que o Belchor era uma figura tão dedicada, tinha um amor tão grande por aquele clube, que ele não poderia deixar de ajudar. E se você não conhece essa história aqui do Belchor Barros e do Fluminense do Belchor Barros, você precisa conhecer. O livro do Dídimo traz um pouco dessa história aqui. Está aqui o Belchor Barros no cantinho e o Fluminense no lado ali direito. Inclusive o Fluminense depois foi reativado, né? Já mais recentemente. Foi. É o mesmo Fluminense, entre aspas, né? Mas e aí parou o mais seu Belchor Barros, quando o Fluminense jogava fora daqui, porque a gente não acompanhava a transmissão, aí, como repórter, ia ele buscar o resultado do jogo, o placar do jogo. Mas ele enrolava tanto para dizer, ele só contava a história do jogo até quando estava 0-0, ou se o Fluminense estava ganhando. Mas, seu Belchor, aí quando foi o jogo? Aí, finalmente, quando ele dizia, culpava o árbitro. Geralmente era um placar elástico. Foi o árbitro que ajudou, que tomou o jogo do Fluminense. O Fluminense não tinha um bom desempenho nos jogos, assim? Não tinha. Agora estava presente em todos os jogos, não faltava, de jeito nenhum. Né? Não, de maneira nenhuma. O Fluminense, na hora, estava no ponto para jogar. Agora eu queria que você encerrasse essa entrevista com você falando a respeito de um outro personagem que faz parte de toda a sua história, que está presente ao longo de todo o livro, que é Carlos Sade. Magro de Aço. É um recorde no rádio brasileiro, essa dupla, né? A formação de uma dupla, que nesses 55 anos nós só estivemos separados um ano e alguns meses. Eu fui lá para Pernambuco para assumir o Banco Nordeste, né? E o Carlos Sade ficou aqui, trocou de emissora. Quando eu retornei, falei com o doutor Jesus Tágera, que era o diretor da Pioneira, pedi que a gente chamasse o Carlos Sade de volta. Ele me autorizou, convidei, o Mago voltou e estamos juntos. Causa admiração em todo o Brasil. Todo o Brasil, é verdade. E uma dupla formada pelo locutor, o narrador e o comentarista, e permaneça esse tempo todo. Né? Não há registro de nenhuma outra. E nessas opiniões que tem aí, nesses documentos, recortes de jornais, são tantos aí, tem de Dom Avelado, tem de Carlos Sade, tem de várias pessoas e tem uma do professor Atito Filho. Arimatea Tito Filho. Grande professor Atito Filho, que ele escreveu no jornal Dia. Eu guardo até hoje, coloquei aí no livro e quando eu leio me emociono. Por que emociona tanto, Dídimo? Eu percebo que emociona. O texto. O texto dele, a meu respeito. O texto está aqui. O Dídimo está visivelmente emocionado, não é à toa, porque não é qualquer pessoa que foi homenageada e que merece homenagem de Arimatea Tito Filho. Eu até vi aqui uma parte... Está aqui o texto. Está aqui, olha só. O texto que o Dídimo está se referindo é este aqui. Está aqui o recorte. Exatamente. Tem o Arimatea Tito Filho e a publicação no jornal O Dia das palavras ao Dídimo de Castro. Se você quer saber que texto é esse, que emociona tanto o Dídimo de Castro, feito por Atito Filho, você pode comprar o livro. O livro vai estar sendo lançado hoje, lá no Sesc Ilhotas, a partir das 5 horas da tarde, na trajetória dos 90. Eu queria parabenizá-lo, Dídimo, pelo livro, mas não só pelo livro, pela carreira que você tem.
São 55 anos de carreira e muitas lições mesmo, de ética, de comportamento, de radiojornalismo, de transmissão de rádio esportivo, mas também de radiojornalismo. Para quem ainda não conhece a fundo a história do Dídimo de Castro, conhece o Dídimo, mas não conhece a história, o passado, tem que conhecer através da Trajetória dos 90, livro que será lançado hoje lá no Sesc. Dídimo, obrigado E aí eu trato aí também da aposta de Dom Miguel Fenelon Câmara, cobertura feita pela Pioneira, né, na equipe, na época eu era o diretor. Também a visita do Papa João Paulo II, que eu considero a maior reportagem da história do rádio em todos os tempos. Tem as coberturas de carnaval, vestibular, eleições, tem o meu trabalho na CEMEL, na FAGEP e também na comissão organizadora do carnaval 5 vezes. 5 vezes na COC, Comissão Organizadora do Carnaval. Foi nas administrações do Freitas Neto, doutor Jesus Tágera e Firmino Filho. E Dídimo de Castro, vale lembrar, foi o primeiro diretor de jornalismo também aqui da TV Cidade Verde, TV pioneira, depois TV Cidade Verde. 6 Copas do Mundo, Dídimo de Castro. Dídimo. É isso aí. Nos encontramos hoje no lançamento do livro, lá no Sesc Ilhotas, a partir das 5 horas da tarde. Obrigado, Dídimo. Vai até 7 da noite, né? A pessoa vai na hora que puder. E na trajetória dos 90, entre 5 e 7 da noite, pode ir qualquer horário. Tá valendo. Tá valendo. Um abraço, Dídimo de Castro. Muito obrigado.